Good morning, everyone! Então, hoje nós iremos começar a comentar as questões da apostila de vocês. Então, hoje nós iniciaremos os comentários das questões do 1 ao 4. Então, here we go. E uma mensagem também que eu deixo é Happy Women's Day! Feliz Dia das Mulheres, meninas! Então, is equality, respect and no shame. Então, o que a gente espera no Dia das Mulheres é sempre respeito, sempre a possibilidade de objetivos maiores, tá? E também no suffer, sem sofrimentos também, né? Que a nossa classe ainda sofre uma certa desvalorização. E aí, desejo para todas vocês Happy Women's Day. And away we go, né? E lá vamos nós. E aí, nós começamos com uma questão da FUVEST 2021. Prestem bastante atenção que eu vou ponderar algumas palavras aqui. E, para quem não percebeu, essa questão number one é uma letra da música Bob Dylan. Então, é um cantor que, na época, ele fazia muita crítica às questões sociais, principalmente a falta de liberdade de expressão, principalmente a desvalorização do trabalho. Então, ele fazia críticas sociais, saúde, a política, principalmente ao trabalho. E aqui é uma letra da música de Bob Dylan, que chama Meg's Farm, a Fazenda de Meg. Então, Meg é a personagem. Então, aqui a gente vai analisar o trecho dessa música, tá? Tem até no YouTube para vocês, se vocês tiverem um interesse. E aí a gente vai analisar o que ela vai falar. Então, aqui a primeira é uma questão da FUVEST fresquinha aí de 2021, de um dos vestibulares aí. E aí ela fala aqui na primeira estrofe. Vamos lá. I wanna gonna work Meg's farm no more. No ain't gonna work on Meg's farm no more. Well, I wake up in the morning, fold my hands and I pray for rain. I got a head full of ideas. They are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. And I wanna go work Meg's farm no more. Então, aqui na primeira estrofe, a gente está vendo aqui que ele fala que não quer trabalhar na fazenda da Meg nunca mais. No more é uma expressão nunca mais, ou não mais. E aí ele fala, não, eu não quero trabalhar na fazenda da Meg. Bem, eu acordo na manhã, então I wake up in the morning, eu acordo na manhã. E aí ele fala que coloca suas mãos para rezar for rain, pela chuva. E ele fala que a cabeça dele, I got a head, que ele tem na cabeça dele, full of ideas. A cabeça dele é cheia de ideias. They are driving me insane. E isso deixa ele meio doido. E aí ele fala que é uma vergonha, the way she's make me scrub the floor. É uma vergonha como ela me faz esfregar o chão. Então, essa palavra scrub significa esfregar. E aí ele fala que não quer trabalhar na fazenda da Meg nunca mais, ou não mais. E aí, só pra gente ver aqui, analisar. Então, ele mostra que se um personagem insatisfeito e que ele não está satisfeito em relação ao serviço dele, que ele tem a cabeça cheia de ideias, cheia de planos, porém, ele tem que se sujeitar a esfregar o chão. E aí ele fala, I gonna work for Meg's brother no more. Eu não quero trabalhar na fazenda do irmão da Meg, não mais. No, I want to go to for Meg's brother no more. E eu não quero trabalhar na fazenda do irmão dela mais. Well, we hands your a nickel. E aí ele fala, ele estende sua moeda, he hands your dime. E ele estende o seu dinheiro. He asks you in a green. Então, ele fala que ele pergunta isso novamente. E aí, ele está mostrando também uma situação totalmente insatisfeita também com outro tipo de serviço que é na fazenda do irmão dela, né? Então, essa expressão também, a green aqui, que ele fala assim, que ele pergunta isso com um sorriso, né? Então, green significa sorriso. Então, vamos só analisar mais um pouco aqui.
Então, aqui, pessoal, para quem não sabe, essa expressão níquel e o aníquel significa moeda, tá? Então, níquel moeda, tá? É uma moeda de 5 centavos, né? E aí, ele estende essa moeda de 5 centavos. E aí, ele fala que ele coloca também outra moeda na mão dele, que aí a gente chama dime, que é uma moeda de 10 centavos. Então, a nickel é uma moeda de 5 centavos e dime é uma moeda de 10 centavos. E aí ele fala, if you having a good time, se você tem um bom tempo, then defines you every time you slam to the door. Então, a gente já tem outra expressão, slam and fines, né? Então, ele fala assim, que se você ficar bem, então, no sentido de, aliás, se ele tiver multas, né, fines aqui, fines significa multas. Cada hora ele fala, o que é a expressão slam? Então ele fala que cada hora você tem que bater na porta. And I gotta work brothers no more. Então tá mostrando meio que um trabalho escravo aqui, né? Então você tem que trabalhar, não quero trabalhar por irmão dela nunca mais. I wanna work Max pa no more. Então esse pa aqui, pessoal, já significa no sentido de avô também, grandpa, grandma, então é o avô de Meg, né? Então isso aqui tá passando de geração para geração, a gente vê um problema aqui. Aí ele fala, no ain't gonna work Meg's pa no more, não quer trabalhar para o avô da Meg não mais. And who put his cigar in your face just for kicks? Então olha o que o avô deve fazer. Ele coloca o cigarro no seu rosto apenas para se divertir. Então essa expressão kicks também é uma expressão que significa chutes, né? Brigas, chutes, então apenas para pontapés ou patadas. His bedroom window, então a janela do seu quarto, is made out of bricks. É feita meio que de grades. The National Guard stands, então a guarda nacional around the door, fica em frente à sua porta, and I'm gonna work more, pen no more, alright. E não quer trabalhar para. Então tá mostrando uma situação bem difícil enfrentada pelo personagem. E aí, na questão 1. Nessas estrofes, o conjunto de cenas descritas mostra que a principal dificuldade experimentada pela pessoa cuja história é contada na letra da música refere-se o quê? Ao relacionamento difícil com familiares e amigos, a falta de criatividade diante das exigências do trabalho, as restrições impostas à sua liberdade de expressão pessoal, a competição por salários mais altos com colegas de trabalho ou as dificuldades de viver fora de um grande centro urbano. Então, vocês vão analisar em relação ao number 1. Number 2, você vai completar, complete the sentence below with the correct words. You can use the words more than once. Então, você vai completar esse trecho aqui, usando as palavras que estão em destaque aqui no blanket, né? na coluninha aqui. E aí, a gente vai analisar. Então, o texto chama Dr. Bugs. Bugs, pessoal, para quem não sabe, significa insetos. Então, o médico dos insetos aqui, the doctor. E aqui nós temos a palavra lies, que significa mentira, has, que é o verbo ter, goes, que é o verbo ir, loves, que é o verbo amar, work, que é o verbo trabalhar, bite, que é o verbo morder, eat, que é o verbo comer, wait, que é o verbo esperar, rest, que é no sentido de descansar, takes, que é tomar, sleep, que é dormir, studies, que é estudar, fight, que é lutar, e watch, que é assistir. Então, você vai analisar essas palavras aqui em relação ao texto. Então, quando ele fala assim, most of people don't like bugs. Então, a maior parte das pessoas não gostam de insetos. But Dr. Mark Mufflin, mas o Dr. Mark Muffin, aí ele coloca eles. In fact, his nickname is Dr. Bugs. Na verdade, o seu sobrenome é Dr. Bugs, que é o doutor médico dos insetos. He is a photographer and an entomologist. Ele é um fotógrafo e um entomologista. An entomologist, um entomologista, aí ele coloca bugs doctor. Bugs, insetos. Na verdade, Dr. Moth's favorite bug is an ant. Então ele fala lá que para o Dr. Moth, o seu inseto favorito é uma formiga.
He, aí completa, all over the world to study. Então, essa expressão all over significa quando é no sentido de todos, por grande parte do mundo to study ants. Então, por grande parte do mundo, ele estuda formigas. He, e aí o then é eles ou ela. Então, você vai completar aqui de acordo com a melhor opção de palavra. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Já na questão 3, você vai analisar the met oppositive. Então, você vai analisar as palavras opostas. Então, você vai correlacionar as palavras. Por exemplo, be born, que é nascer. Então, uma palavra que é o contrário de nascer. Então, a gente tem aqui um exemplo, die, que é o quê? Morrer. E aí, você vai correlacionando, beleza? Aqui eu esqueci de colocar a numeração, mas aí vocês vão colocando a numeração aqui, tá? Aqui faltou uma numeração que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tá? E aí vocês vão... Então, por exemplo, be born é die, né? Born que é nascer, contrário de nascer, morrer. Plant, que é no sentido de não plantar, mas também vocês vão achar. É no sentido de plantar, cultivar ou instalar. Então, vocês vão analisar a palavra. E aí, a gente também tem a palavra injury, né? Então, injury, vocês também estão vendo aí, a gente vai analisar ela, significa ferir, injury, tá? Então, injury, ferir. Então, próximo aqui. Aí, a gente tem a palavra tear down, né? Tear down, que significa destruir. Então, uma palavra ao contrário de destruir. Grieve, que também é outra palavra, é no sentido de lamentar, grieve, lamentar. Scatter, a gente tem a outra palavra aqui, scatter, é no sentido de espalhar. Espalhar. A próxima palavra é embrace, embrace. Então, embrace é no sentido de abraçar, search, procurar, keep é no sentido de manter, tear é no sentido de não chorar também, mas também tem outra tradução para tear, dependendo da coisa. Significa rasgar. Então, rasgar, que significa tear ou lágrima, mas nesse caso aqui é rasgar. Only, então a gente tem a próxima palavra aqui, only, é no sentido de dever, que a pessoa está em dívida ou estar obrigado. Hire é no sentido também de contratar, né, no sentido de contratar, alugar. Refuse, a gente tem essa última palavra, que é no sentido de quando recusar, refuse, recusar. E na number 4, você vai traduzir essas expressões abaixo. What's going on here? Então, what's going on here? How come you are so upset? Então, how come you are so upset? Everything will be alright. I can hardly wait. What did you say? Então, vocês vão traduzir essas expressões em inglês, ok? E aí, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Have a nice day. Tenha um bom dia. And Happy Women's Day. Feliz Dia das Mulheres.